Então, gente, como na última aula a gente discutiu como é que a gente pode usar o controle adaptativo baseado em aproximação em conjunto com o Feedback Linearization, na aula de hoje a gente vai discutir como é que a gente pode utilizar esse controle adaptativo baseado em aproximação em conjunto com o Backstepping. A gente vai utilizar aqui o Backstepping utilizando na formulação de filtros de comando, que foi um dos que a gente viu. Vamos lá, então, para a gente ver como é que a gente pode fazer. Assim como a gente considerou lá para o caso geral, certo? Lá para o backstepping com fio de comando, a gente vai considerar aqui sistemas que são, né, não lineares na forma de realimentação estrita, certo? Que é lá o strict feedback form, de forma que a gente vai ter aqui dinâmicas conhecidas e desconhecidas, onde o que está com o sobreíndice aqui, né, com o sobrescrito 0, vão ser dinâmicas conhecidas, enquanto que o que está sem o 0 vão ser dinâmicas desconhecidas. Ok? Então, F1 é desconhecido, G1 é desconhecido, FI desconhecido, GI desconhecido, FN desconhecido, GN desconhecido também. E aí, de novo, lá a gente vai considerar o mesmo problema que a gente tinha antes, em que a gente quer fazer o primeiro estado ali, que é a nossa saída, seguir uma trajetória desejada. Ok? Então, como a gente tem essas dinâmicas desconhecidas, a gente vai utilizar aquela estratégia que a gente já vem seguindo, que é a gente vai substituir a nossa dinâmica desconhecida, lá o FI, por exemplo, por um aproximador universal, H de FI transposto θ de FI, que para o modelo Takaisu-Gendo a gente viu que se as pertinências forem fixas lá, certo? A gente pode, né, e os consequentes forem lineares parâmetros, a gente pode escrever dessa forma, mais um epsilon FI, que vai ser o erro de aproximação que vai restar, e para o GI a gente pode escrever a mesma coisa. Ok? De forma que, se a gente substituir isso na dinâmica que a gente tem do sistema, a gente vai chegar, né, em uma dinâmica dessa forma aqui. Eu substituí errado ali no slide, que é o zero. Em que a gente vai substituir aqui os aproximadores universais com os parâmetros ótimos que a gente não conhece e o erro de aproximação. Aproximação. Ok? Então aqui vai ser o nosso ponto inicial para a gente começar ali o nosso projeto de controle. Então, a gente vai considerar a mesma estrutura que a gente considerou lá na aula com o filtro de comando, em que a gente vai considerar que a gente tem um filtro de comando, que ele vai gerar ali para a gente, né, um sinal filtrado a partir de um sinal desejado e a derivada desse sinal filtrado. Assim como a gente discutiu lá na aula de backstepping com o filtro de comando, a gente pode escolher qualquer tipo de filtro que a gente quiser aqui, desde que ele gere para a gente na saída um sinal filtrado e a derivada desse sinal filtrado. Ok? A escolha desse filtro é livre ali para o projeto que a gente está fazendo. Entretanto, igual a gente viu lá naquela aula, a gente vai ter que gerar também um filtro de erro de comando, em que a gente vai filtrar ali, né, a diferença entre o desejado e o comando realmente aplicado, certo? Para a gente considerar na dinâmica. E essa estrutura ela é fixa no projeto, ok? Uma coisa que aparecia lá no projeto original que a gente fazia é que essa estrutura ela dependia, né, ela era xi ponto era menos ki xi mais g de i xi desejado menos xi desejado zero. Ok? O problema é que o g de i tem parcelas desconhecidas agora, né? Então, dessa forma, a gente vai manter aqui, faltou zero, né, o cara conhecido, e no lugar do termo desconhecido, a gente vai colocar ali o nosso aproximador universal com os parâmetros estimados convindo da lei de adaptação ali do controle adaptativo. Ok? Beleza. Então vamos continuar. Da mesma forma que a gente fez lá do caso de sistemas precisamente conhecidos, quando a gente usa a estratégia aqui do fio de comando, de novo, a gente não vai garantir que o erro de rastreamento vai para zero, como no backstepping tradicional, né? A gente vai garantir que o erro de rastreamento compensado vai para zero. Aqui no caso, como sempre vai ter um resto ali, né, um erro de aproximação, a gente vai garantir que esse erro de rastreamento compensado
vai convergir para uma região próxima do zero. Ok? Então valem todas aquelas considerações que a gente fez na aula lá, que a gente falou sobre a estrutura do filtro de comando, em que se a gente escolhe um filtro de comando que tem uma largura de banda razoável, ok? A gente vai ter pouca diferença entre o erro de rastreamento e o erro de rastreamento compensado, de forma então que essa diferença vai ser pequena e o erro vai ser pequeno, certo? Que a gente vai estar cometendo. Se a gente escolher um filtro ali para o filtro de comando que seja tem uma banda de passagem muito curta, essa diferença vai ser muito grande, dependendo dos comandos que a gente estiver exigindo da planta, do sistema, de forma que o erro de rastreamento compensado vai ficar um pouco longe do erro de rastreamento original. Beleza? Mas é o que dá pra gente fazer quando a gente usa o filtro de comando. Então, continuando, vamos lá. Vamos fazer igual a gente fez lá pro outro. Pro primeiro estado, qual que é a ideia então? A gente tem lá aqui o erro de rastreamento compensado, né? S1, ele era lá o erro de rastreamento menos o erro de comando, né? Filtrado. De forma que se a gente substituir essas dinâmicas aqui, a gente vai ter lá x1 ponto menos y desejado ponto, menos xi1 ponto, que vai dar essa primeira linha aqui, né? A gente vai substituir aqui a dinâmica do xi ponto, vai até aqui, y desejado ponto, e a dinâmica, né, do xi ponto. A gente vai usar aquela mesma estratégia que a gente já está acostumado a fazer aqui, que é a mesma coisa que a gente considerar aqui. A gente vai considerar aqui um vetor, né, de erro de parâmetros aqui para o θg1, que ele vai ser o θg1 asterisco menos o θg1 chapéu, de forma que o θg1 asterisco, né, a gente pode escrever que o θg1 asterisco ele é θg1 tio mais θg1 chapéu, de forma que vai aparecer aqui, ó, o θg1 chapéu e o θg1 tio. Ok? Então essa é a dinâmica que a gente obtém ali. Então, qual que é a ideia então? A gente tem que fazer o projeto aqui para o backstep, né? Essa aqui já é a dinâmica. O que a gente vai escolher aqui como lei de controle, né? Vamos lembrar aqui. A gente vai escolher. A gente tem que lembrar aqui o x2 desejado zero, né? Para a gente poder, para aparecer o alfa 1 aqui. O x2 desejado zero, ele é alfa 1 menos xi2, né? É isso? Isso. De forma, então, que vai aparecer aqui nesse termo aqui, ó. Isso aqui vai ser lá alfa 1 menos xi2. Então, a gente vai ter que escolher aqui a nossa lei de controle para ação de controle virtual aqui, que a gente vai escolher o alfa 1 como sendo, né? Ele vai ser 1 sobre G1 zero mais H de G1 transposto θ G1 chapéu, certo? Para cancelar esse termo aqui. Beleza? E aí aqui vai aparecer então o y desejado ponto para cancelar esse termo. Vai aparecer o menos K1 Z1 para, né, esse termo vai sumir. Esse termo aqui junto com ele vai aparecer o menos K1 S1. E aí a gente tem que cancelar, né, essa dinâmica aqui. Então, menos F1 zero menos HF1 transposto θ F1 asterisco a gente não conhece, então a gente põe o chapéu. Ok? De forma que quando a gente substitui isso na dinâmica, a gente vai chegar lá que o S1 ponto vai dar pra gente lá, ó, menos K1 S1, certo? Esse termo aqui, né, G1 zero, esse aqui x2, com esse x2 desejado aqui, cox2, vai aparecer mais G1 zero mais H de G1 transposto θ G1 chapéu S2 mais epsilon de F1 mais epsilon de G1 x2.
Ok? Então, a diferença, basicamente, que a gente tem lá para o outro caso, né, para o caso precisamente conhecido, é que vão aparecer esses termos aqui, né? Então, de novo lá, vai ter outra diferença aqui, que a parte da função de Lyapunov que a gente vai ter que escolher aqui para esse termo, vai ter que considerar ali o erro, né, de estimação. Ó, faltou um termo, desculpa, gente. Mas aqui o erro, né, do θF1. Então, HF1 transposto, θF1 tio. Ok? E esse termo aqui também, né? Desculpa, porque ele não é o que aparece com o outro lá, né? O que aparece com o outro é esse aqui. Mais HG1 transposto, θG1 tio, x2. Então, certo. Isso aqui que sobra é a dinâmica lá, né? Do primeiro estado. A gente vai ver aqui que a gente vai escolher a parte aqui da função de Lyapunov para esse termo como sendo meio de S1 ao quadrado mais meio de θF1 tio transposto gama F1 a menos 1 θ tio de F1 mais meio de θ tio de G1 transposto gama menos 1 de G1 θ tio de G1. De forma que se a gente pegar o V1 ponto aqui, né, para esse cara, vai aparecer menos K1 S1 ao quadrado mais G1 zero H de G1 transposto θ G1 chapéu S1 S2 mais epsilon F1 mais epsilon G1 x2 com S1. E esses dois termos aqui, né, que aparecer S1 vezes esses termos, a gente vai escolher, né? Então, mais S1 mais. Então a gente vai transpor isso aqui só para ficar mais fácil. Θ tio F1 transposto H F1 S1 mais θ G tio transposto H de G1 vezes S1 x2. Ok? E aí vão aparecer esses dois termos ali que a gente sabe que vai aparecer menos θ tio de F1 transposto gama de F1 a menos 1 θ chapéu de F1 ponto menos θg tio transposto gama g a menos 1 gama θ chapéu ponto de G1. Então a gente vai escolher, né, como a gente já vem fazendo, o θF1 para cancelar esse termo e o ponto, né, e o θG1 ponto para cancelar esse termo aqui. Ok? Então, a gente vai escolher lá o θ F1 chapéu ponto como sendo, né, gama F1 HF1 S1 e o θG chapéu ponto e 1 vai ser lá gama G1 H de G1. Opa, eu não consigo colocar o 1 ali não. H de G1 S1 vezes x2, de forma que essas aqui vão ser as nossas leis de adaptação e esses termos somem, certo? De forma que o V1 ponto que vai sobrar vai ser esse termo aqui. Ok? Dando continuidade, a gente tem que fazer lá para os estados intermediários. Mesma ideia que a gente seguiu até aqui, né? Então, para esse termo aqui, ó, aqui já está substituído para aquele termo extra ali. Não, tá não. Tá. Então, aqui falta lá, a gente fez um passo a mais antes, aqui não.
que é a gente fazer aqui θ G1 asterisco, que é a mesma coisa que a gente fez lá atrás. Ele é θ tio de G1 mais θ chapéu de G1, certo? E também a gente tem que usar lá que o x de i mais 1 zero desejado é alfa de i mais 1 menos psi alfa de i, opa, alfa de i menos psi de i mais 1. Ok? Então a gente substituindo esses caras aqui, esse aqui a gente sabe que isso aqui é alfa i menos psi de i mais 1. E esse cara aqui a gente sabe que vai aparecer um gi de 0 mais h de gi transposto de θ gi chapéu, multiplica o x de i mais 1, né? Mais o h de gi transposto θ tio de gi. Ok? Então, igual a gente fez no outro, a gente vai escolher o alfa i para poder, né, deixar a dinâmica de uma forma que a gente quer. Então, a gente vai escolher lá o alfa i como sendo 1 sobre g0 mais h de i transposto θ gi chapéu, certo? Que multiplica ali pra gente o xi desejado ponto, né? Menos ki zi menos fi0 menos h de fi transposto. De novo, a gente não conhece θ asterisco, então a gente tem que usar θ chapéu de fi. Essa aqui vai ser a nossa lei de controle para essa ação de controle virtual, de forma que, usando ela, a gente vai chegar lá que o si ponto vai ser, de novo, menos ki si. Opa, estou esquecendo aqui o mesmo termo que eu esqueci na última aula. Desculpa, gente. Não é só isso, certo? Tem que acrescentar o termo para cancelar o termo da dinâmica anterior. Então, menos g de i menos 1, 0, mais h de g de i menos 1 transposto, θ chapéu de g de i menos 1, multiplica s de i menos 1. Ok? Então, essa aqui que é a ação de controle para essa lei de controle virtual, para a ação de controle virtual aqui que a gente tem que escolher. Ok? De forma que, escolhendo ela, a gente vai chegar, agora sim, em si ponto vai ser menos ki si mais h de fi transposto θ tio de fi mais h de, que faltou, x de mais 1, só multiplicando, h de g de transposto θ tio de g de i, multiplica x de i mais 1, mais epsilon de fi, epsilon de g de x de i mais 1, certo? Vou colocar isso aqui entre parênteses. Ok? Menos esse termo aqui, né? Então, menos gi menos 1 de 0 mais h de g de menos 1 transposto θ g i a menos 1 s de i a menos 1 e o termo que sobra, né, do i mais 1, que é esse termo aqui, né, mais g de i, h de g de i transposto θ chapéu de g de i, s de i. Então, de forma que, se a gente substitui a ação de controle virtual ali na dinâmica,
né? Substituindo o alfa aqui em cima, a gente chega que SI, né? A dinâmica ali do erro compensado vai ser dado por isso aqui. De forma que a gente pode escolher ali a parte da função de Lyapunov para esse cara. Vamos lá, VI. De novo, vai ser meio de SI ao quadrado mais meio de θ tio de FI transposto, gama a menos 1 de FI, θ tio de FI, mais meio de θ tio de GI transposto, gama de GI a menos 1, θ tio de GI. Ok? Então, substituindo essa dinâmica aqui, né? Vai chegar lá aqui, o VI ponto vai ser menos KI SI ao quadrado, mais esse termo aqui, bem desejado, epsilon xi mais 1 SI, ok? Mais θ tio de FI transposto H de FI, multiplica SI, θ tio de GI transposto H de GI, SI, x de I mais 1, ok? Vamos lá. Menos GI é menos 1, 0, mais H de GI a menos 1 transposto θ chapéu de GI a menos 1 SI a menos 1. Então esse termo aqui ele vai ser responsável por cancelar o termo dos, né, da função de Lyapunov do estado anterior, mas e aí sobra o termo por próximo estado, né? Então GI 0 mais H de GI transposto θ chapéu de GI SI mais 1. Ok? Mais, e aí, menos, né? θ tio transposto FI, gama FI menos 1, θ chapéu de FI ponto, menos θg I transposto, gama de GI a menos 1, θ chapéu ponto de GI. E aí, de novo, a gente vai escolher esse θ chapéu ponto e esse θ GI ponto para cancelar esses termos aqui, né? Então vai ficar bem semelhante ao do estado anterior. A gente vai chegar lá aqui, θ chapéu ponto de FI, sei lá, gama de FI que multiplica H de FI SI e θ chapéu ponto de GI vai ser gama de GI H de GI SI x de I mais 1. Ok? Então essa aqui vai ser a lei de adaptação para esses parâmetros aqui desses estados intermediários. Por último, a gente precisa fazer ali do estado final. Então, para o último estado, a gente vê lá que é mais fácil porque não tem, né, aquele termo extra que a gente tem que inserir. Ok? A única diferença aqui que a gente vai ter que fazer lá é o passo, porque a gente não conhece esse termo, então a gente substitui ele novamente, né, o desconhecido pelo erro mais o estimado, ok? De forma que isso aqui, né, então vai aparecer Gn0 mais H de N transposto θ de Gn chapéu vezes U mais H de Gn transposto θ tio Gn vezes U. Então a gente pode escolher o U aqui nesse caso, certo? Mais fácil, não tem que ficar lidando ali com aquele erro filtrado, porque aqui é o U, a gente pode aplicar ele direto. Então U vai ser 1 sobre Gn0 mais H de Gn0 transposto θ Gn chapéu, que multiplica o xn desejado ponto, né, menos kn Zn
menos Fn de 0 menos H de Fn transposto θ Fn chapéu. E aí tem o termo, né, do estado anterior, então menos G n menos 1, 0, mais H de Gn menos 1 transposto θ chapéu de Gn menos 1, que multiplica, que no caso é S de n menos 1. Certo? Então essa aqui é a lei de controle que a gente realmente aplica no sistema. Para calcular ela, precisa de calcular todos os anteriores, né, ali, mano fechado. E aí, substituindo ela na dinâmica, a gente vai chegar aqui a dinâmica aqui, né? Para esse termo vai ser lá o Sn ponto, vai ficar menos Kn Sn mais H de Fn transposto θ tio de Fn mais H de Gn transposto θ tio de Gn vezes U menos Gn menos 1, 0, mais H de Gn menos 1 transposto θ chapéu de Gn menos 1, que multiplica S Gn menos 1, mais os termos indesejados ali, né? Que atrapalham a nossa vida. Que são os erros que aparecem por conta da aproximação, né? Do aproximador universal. Então essa aqui é a nossa dinâmica lá de malha fechada, para o último estado de erro compensado. Ok? De forma que se a gente escolhe uma parte da função de Lyapunov aqui para esse termo, sei lá, Vn como sendo meio de Sn ao quadrado, mais meio de θ Fn tio transposto, gama Fn a menos 1, θ tio de Fn, mais meio de θ Gn tio transposto, gama de Gn a menos 1, θ tio de Gn. A gente vai chegar lá, né? Que o Vn ponto vai ser menos Kn Sn ao quadrado, menos Gn menos 1, 0, mais H de Gn a menos 1 transposto, θ chapéu de Gn menos 1, Sn menos 1, vai cancelar lá o termo, né, da dinâmica anterior, mais esse termo desejado aqui, epsilon de Fn mais epsilon de Gn vezes U com Sn, mais os termos, né, ali do erro de adaptação. Então, mais θ tio de Fn transposto H de Fn Sn, mais θ tio de Gn transposto, que é um N, H de Gn Sn vezes U, certo? Mais não, né? Menos, não tem meio, θ tio transposto de Fn, gama de Fn menos 1, θ chapéu de Fn, menos θ tio, deixa eu fazer caber aqui, de Gn transposto, gama de Gn a menos 1, ponto, né? Θ Gn chapéu ponto. Θ Gn chapéu ponto não coube não, deixa eu sair aqui. Ok? Então, novamente, a gente vai escolher aqui, né, a lei de adaptação para cancelar esses dois termos, de modo que a gente vai ter a lei de adaptação lá como sendo θ chapéu ponto de Fn vai ser gama de Fn, H de Fn Sn, o θ chapéu ponto de Gn vai ser gama de Gn, H de Gn Sn vezes U. Ok? E aí com isso a gente fez o projeto lá, projetou todas as leis de controle, lei de controle das ações de controle, ação de controle virtual, todas as leis de adaptação, e a gente pode implementar isso lá no sistema e ver o que acontece. Ok?
Vamos ver o que acontece aqui quando a gente junta todos os termos da função de g por 9, né? Então, considerando lá todos os termos que a gente tinha da função de g por 9, né? A função de g por 9 vai ser a soma de todas aquelas partes que a gente escolheu. Então, ela vai ser esse somatório aqui, que tem lá o termo do erro de rastreamento compensado, o termo, né, do erro de adaptação em θF1 e o termo do erro de adaptação em θG1. Ok? Substituindo lá aquelas dinâmicas, né, que a gente obteve essas equações aqui, certo? Nos slides anteriores, a gente vai ver que esse termo aqui vai cancelar com esse termo aqui do estado 2, e aí cada um vai cancelando do anterior, esse aqui vai cancelar do próximo, até que esse aqui vai cancelar, né, com o do V de N, de modo que, ok? Lá no final vai ficar sem esses termos. Outra coisa que a gente vai fazer aqui para a gente prosseguir só para a gente poder lidar com esses termos, a gente vai considerar aqui epsilon de Fi mais epsilon de Gi vezes x de I mais 1, certo? Em módulo, a gente vai falar que isso aqui é sempre menor do que ΔI. Ok? Só para a gente poder conseguir fazer a nossa análise aqui. Então, a gente utilizando aqui, né, essa majoração e fazendo esses cortes, ok? Então, substituindo ali a majoração e com isso ficou menor ou igual, certo? Para as 3 majorações aqui e aqui, de modo que a gente vai chegar nessa relação aqui, né, para a nossa função de Lyapunov, certo? Para a derivada temporal da função de Lyapunov que a gente chegou. Olha só, como a gente pode ver, por conta do erro de aproximação que aparece ali no delta, a gente não consegue provar que o sistema é estável ou assintoticamente estável. Ok? Como a gente viu lá, a gente prova aqui só que o V ponto é menor do que zero, sempre que a norma de S é maior do que delta sobre 2 dividido por kappa, onde que o kappa é esse kappa aqui, nesse caso aqui, é o mínimo dos K de I, certo? O mínimo em I dos KI. Ok? Então, a gente pode fazer aquelas análises que a gente já fez, que a gente está acostumado, em que a gente sabe que isso vai garantir que vai convergir para essa região, eventualmente, uma bola, né, da função de Lyapunov, que cobre ela, a menor bola cobre ela. A menor, né, vizinhança da função de Lyapunov, conjunto de nível da função de Lyapunov, que cobre esse conjunto, a gente sabe que vai convergir para esse conjunto de nível. Entretanto, como a gente sabe lá, né, então se fosse só isso, se a gente tivesse tão interessado nisso, tranquilo. Entretanto, a gente sabe que nesse caso, se a gente não fizer nada e usar aquelas leis de adaptação que a gente apresentou, a gente vai estar suscetível ao problema de deriva dos parâmetros, que a gente já comentou aqui em várias aulas. Ok? Em que os parâmetros dentro dessa região a gente não tem garantia de que eles estão convergindo na direção certa, então eles podem ir embora para qualquer direção. Ok? E aí a gente viu modificações que a gente pode fazer robustas, certo? As que a gente está acostumado a fazer aqui, que a gente viu nas outras aulas, são a zona morta e a projeção. Projeção sempre é bom de fazer, se você tem uma região ali, para você garantir alguns problemas, certo? Até aqui, por exemplo, para o G, sempre é bom colocar projeção para o G, para você garantir que você não vai ter divisão por infinito na sua lei de controle. Ok? E aí a zona morta, tudo que basta aqui é a gente escolher uma zona morta, né? Com um Mi que seja maior do que essa região aqui. Certo? E aí com isso, seguindo aqueles passos que a gente viu nas aulas anteriores, a gente pode, né, garantir aqui que o sistema vai funcionar, e os sinais todos vão ficar limitados em malha fechada, certo? O sistema vai ser uniformemente, finalmente limitado. Eu vou aproveitar aqui, já que a gente já está aqui nessa forma, e eu vou fazer uma outra modificação, que não é a que está nas notas de aula, nas notas de aula está fazendo a modificação de zona morta mesmo, mas eu vou fazer uma outra modificação aqui, que é a modificação sigma, que ela é muito comum nesse caso aqui, ao menos muitos artigos de controle fuzzy por aproximação adaptativa usando backstep vão utilizar a modificação sigma. Então vamos ver ela aqui, como é que ela funciona para esse caso, aproveitando aqui, porque tá fácil de fazer aqui nesse caso. Ok? A análise, né? Fácil de fazer, ela sempre é. O negócio é a análise aqui, tá mais fácil, mais simples do que seria lá no feedback linearization, por exemplo. Beleza. Então, qual que é a ideia da modificação sigma? A ideia da modificação sigma, aqui,
pode considerar que você tem uma projeção, se quiser também, por fora. A gente sempre pode colocar a projeção, né? Então a ideia aqui da modificação sigma, ao invés da zona morta, é que a gente vai introduzir esses termos em vermelho aqui, né? Aqui estão, né, as leis de adaptação lá, né? Pro θFI, θGI até chegar no n-1, θGN, certo? Em que a gente vai introduzir esse termo extra aqui, ó, que é menos sigma, o valor que está sendo estimado e um valor médio, que está ali, um valor que a gente escolhe, certo? Esse valor é um valor de projeto. O que esse valor corresponde, né? O que a modificação sigma ela faz, que a gente pode entender, certo? A gente pode entender o que a modificação sigma faz, que se a gente não tem uma excitação, certo? Se o SI fosse zero aqui, esse termo ia sumir, então não ia ter excitação na lei de adaptação, ok? Então, a ideia da modificação sigma ela é diferente da zona morta, né? A zona morta, a ideia dela é a gente desliga. Quando a gente está numa região que a gente não prova, a gente desliga. A ideia da modificação sigma é a gente adiciona um termo que está sempre aqui na lei de adaptação, certo? Não tem if, é sempre esse termo aqui, certo? Então fica um negócio mais suave do que usando zona morta, em que esse termo ele vai puxar os seus parâmetros em direção aos parâmetros médios que você tem que escolher, ok? E aí, esses parâmetros médios, como a gente pode, né, escrever? A gente sabe lá que o θtil, ele é o θ menos o θ chapéu. Então, a gente sabe que o θ chapéu, ele é menos θtil mais o θ asterisco, né? Ok? De forma que se a gente substituir aqui, ó, a gente vê que, pensando em termos de θtil, o que esse cara está introduzindo na dinâmica é isso aqui, ó. Vai aparecer um termo aqui, que é esse termo aqui do θtil, que vai deixar a dinâmica mais estável, certo? Vai ser bom pra gente ali, pra nossa análise. Mas vai sobrar esse outro termo aqui, ó, certo? Indesejado, que vai depender da diferença entre os parâmetros ótimos, que a gente desconhece, e os parâmetros médios que a gente escolheu. Okay? Então, se você escolhe um parâmetro médio ruim, você vai atrapalhar mais a sua lei de controle. Se você escolhe um parâmetro médio bom, você vai atrapalhar menos a sua lei de controle. A ideia da modificação sigma é essa, certo? Você tem que ter um chute bom do parâmetro médio ali no final das contas. Em muitos casos, quando a gente não tem nada, certo? A gente costuma escolher zero para os do F e para os do G. Se não tiver nenhuma dinâmica desconhecida, né, do G, a gente escolhe um parâmetro pequeno para garantir, né, que ele não vai querer pular para fora da região lá da projeção. Ok? Então, a gente escolhendo esses termos aqui, ó, vão aparecer alguns termos extras lá nas partes das funções de Lyapunov que a gente escolheu, certo? Basicamente, como uma função de Lyapunov, né? Lá, o V de I, ele tinha esses termos aqui, né? Vamos chamar V de I de delta. Aparecia meio de θtil, de FI transposto gama FI a menos 1. θtil de FI, mais meio de θtil de GI transposto gama de GI a menos 1 θGI til. Então já tem a dinâmica que estava lá aparecendo, que é por conta desses termos aqui em preto. Vamos analisar só o que aparece por conta dos termos em vermelho, certo? Desse lado aqui. Por conta desses termos em vermelho desse lado, vai aparecer esse ΔV aqui a mais, né? Lá no VI ponto, que vai ser dado por isso aqui. Esse termo aqui, que é definido negativo, ótimo, que é o que a gente quer. Esse outro termo aqui, que é definido negativo também. Mas vai aparecer um termo, né, de erro por conta da diferença entre o parâmetro ótimo, que a gente conhece, e o parâmetro médio que a gente escolheu, certo? Tanto para o θg quanto para o θf. Mas aí a gente vai utilizar aqui uma desigualdade que ela é muito comum no controle adaptativo, aqui por aproximação adaptativa, que é essa desigualdade aqui de Young, ela também é muito comum lá em controle robusto, que ela é o que? A gente tem, no final das contas, isso aqui, né? O que essa desigualdade fala? Ela fala que A transposto B é menor ou igual que gama A transposto A mais 1 sobre gama B transposto B. Ok? Aqui no caso a gente escolheu gama igual a meio nos dois lados, porque fica meio e meio. É 2, tem um 2 aqui. 2. Pronto, aí tá certo.
Não é isso? Isso. Tá, de forma que esse termo aqui, ó, a gente pode mostrar ele como meio, né, dos dois termos ao quadrado, né? Que a gente tem isso aqui também. Então, as contas que tirou foi essa aqui, ó. Isso aqui é menor do que meio A transposto A mais B transposto B. Que se você tivesse um escalar, é a mesma coisa que você fala lá que A vezes B é menor ou igual que meio de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Tá, então usando esse termo aqui, ó, para o sigma a gente vai colocar do lado de fora, multiplicando todo mundo. Então, o meio vezes todo mundo. E aí, esse cara aqui vai aparecer de um lado, esse vai aparecer do outro. E o do meio a gente sempre pode repetir ele nos dois. Então, ele está aqui repetido nos dois. Beleza? De forma que vai aparecer isso aqui. Então, vai aparecer, ó, vai aparecer um meio sigma somando, que ele vai somar aqui nesse menos sigma. Então, vai aparecer menos sigma sobre 2 para um termo definido negativo. Ok? E, então, nos dois, tanto para o θf quanto para o θg. E aí vai sobrar esse lambda aqui, que a gente está chamando, que é esse termo, né, quadrado aqui, do erro que acontece, tá vendo? Aqui está dependendo só de parâmetro que a gente escolheu, né? Que é a diferença entre o parâmetro ótimo e o parâmetro médio. Vai aparecer duas vezes, ele é o quadrado, né? E aqui também a diferença entre o parâmetro médio e o parâmetro ótimo. Ok? Então, a gente viu que isso vai introduzir lá na nossa dinâmica, né? Na nossa dinâmica não, na nossa derivada temporal da função de Lyapunov, mais um termo definido negativo, certo? Mais dois, né? Um por θf e um por θg, tio. E vai aparecer esse lambda i aqui também. Então, se a gente mudar um pouco a nossa análise ali, ó, a gente vê que o nosso v ponto agora, a gente pode falar que ele é menor ou igual que esse termo todo aqui que apareceu, certo? Que é aquele que a gente acabou de fazer a análise do slide anterior. A gente usando ali, semelhante ao que a gente fez do slide anterior, né? A gente vai usar ali que A transposto B é menor ou igual, na verdade, K sobre 2 A transposto A mais 1 sobre 2K B transposto B, que é o que a gente usou aqui, tá vendo? Então, K sobre 2 SI ao quadrado mais 1 sobre 2K delta I ao quadrado. Ok? De forma que isso vai aparecer nesse termo aqui. Mas aí, de novo, ó, vai aparecer meio de KI somando, que vai aparecer com esse termo, vai virar menos KI sobre 2 SI ao quadrado. Ok? Beleza. Então, isso aqui, se a gente pegar o mínimo, né, entre todos os Ks e o sigma, a gente pode escrever, né, outro limitante superior como sendo menos esse somatório aqui, que é esse produto aqui, o menor, né, valor ali entre os Ks e o sigma, de SI ao quadrado mais θFI gama a menos 1 θFI, θ tilde GI transposto, gama menos 1 θ tilde GI. Isso aqui, ó, olha só, quem que é meio... O que é meio vezes isso aqui, né? Que é esse 2 com esse termo aqui. Isso aqui era justamente VI, né? Certo? E esse mínimo aqui a gente vai chamar de capa. Certo? E esse termo aqui, que é um que sobrou lá indesejado, a gente vai chamar de delta barra. Que ele está somando os lambdas e os delta i's ao quadrado ali. Certo? São vários termos ao quadrado, lembrando que o lambda ali são termos ao quadrado também. De forma que a gente vai chegar nessa relação aqui, ó. V ponto vai ser menor ou igual que menos kV mais delta barra. Da aula lá que a gente viu lá de boundness e ultimate boundness, a gente sabe que usando o lema de Gromov-Bellman, a gente pode resolver essa equação diferencial de forma que a gente vai ter essa expressão aqui para a função de Lyapunov, né? Vai ter um termo que decai por conta do valor inicial da função de Lyapunov e vai ter um termo que aparece por conta ali, né, do erro de aproximação, certo? Aqui o erro de aproximação, que vai ser os epsilon, que estão dentro do deltinha, e o erro também do parâmetro médio que a gente escolheu, que vai aparecer ali no lambda. Ok? Então, de forma que vai aparecer esse limite final, se a gente fizer tendendo ao infinito, o limite final, né, vai ser
esse cara aqui. Algumas discussões rápidas aqui sobre esse limite final. A gente pode ver que uma coisa é, né, se a gente escolher um k ali maior, esse denominador aqui, né, o denominador vai ser maior, então esse multiplicador aqui vai ser menor, certo? A mesma coisa para o sigma, certo? De forma que, no geral, vai gerar um número menor, ok? Mas aí a gente pode pensar que aí você pode ter outros problemas em termos de se você escolher um sigma aqui muito grande, se a gente voltar aqui um slide, um sigma muito grande vai implicar, né, num lambda grande, certo? Porque eu tá aqui multiplicando. Então esse sigma grande, o sigma grande, ele vai acabar cortando, né, com o denominador ali. A mesma coisa pro delta i ali. Se a gente escolher um k muito grande, não, na verdade aqui o k grande é bom pro delta i. Se escolher um k grande, o delta i vai ficar pequeno, certo? Então escolhendo um k grande, esse termo vai ficar pequeno, mas isso vai ter um custo que é a gente usar uma ação de controle mais forte ali, certo? Então usar um KI grande, que é forçar ali uma velocidade maior para a nossa malha de controle, certo? A gente está julgando mais ali no plano esquerdo, né? Os polos, se fosse o sistema linear, vai estar normalmente envolvendo um esforço de controle maior, certo? Então a gente tem ali uma troca ali, certo? Uma solução de compromisso que a gente tem que escolher entre o erro que a gente vai ter e o esforço de controle. Da mesma forma, ali no lambda, a gente pode ver que aqui uma coisa, né, que a gente pode ver aqui que vai ser a primeira vez que vai fazer diferença é essas matrizes aqui, que são as matrizes de aprendizado, gama F e gama G. Lá na zona morta elas não faziam diferença na região que a gente obtinha, né? Já aqui, ó, já aqui, olha só, quanto maior, né, forem gama F e gama GI, menor vai ser esse lambda aqui. Então, vale a mesma coisa que lá para o controle. Se a gente forçar aqui, né, uma taxa de aprendizado mais rápida para os nossos parâmetros, a gente vai estar convergindo para uma região, vai ter um lambda menor, vai implicar num erro menor, ok? Mas aí tem uma outra solução de compromisso que a gente tem que fazer aqui nesse caso. Aqui não é esforço de controle, né, porque o θ não está relacionado diretamente com o esforço de controle, mas se a gente coloca uma matriz de aprendizado com um valor muito alto, toda essa análise que a gente fez, ela está supondo que a gente não tem ruído de medição em nenhum lugar, ok? Se a gente tivesse um ruído de medição entrando nos estados, ele ia aparecer somando aqui, ó, dentro do SI, certo? Ia aparecer duas vezes, né? Não, ia aparecer uma vez, né? Ele ia aparecer aqui somando no SI. Então, olha só, ele ia estar multiplicado direto pelo ganho de aprendizado, certo? Então, quanto maior for esse ganho de aprendizado, essa matriz gama que a gente escolher, mais suscetível a gente vai estar ao efeito de ruído de medição, certo? Então é uma solução de compromisso, nesse caso, que a gente tem que escolher entre suscetibilidade a ruído de medição e a região em torno do nosso erro ali que a gente vai ficar para o segmento de trajetória, ok? O que faz sentido se a gente pensar, se a gente colocar um valor de gama muito alto aqui, ó, ele vai tentar se forçar o parâmetro a bater ali muito rapidamente o que ele está medindo de erro, certo? Mas se o nosso erro fica balançando por causa de ruído, ele vai fazer o parâmetro ficar balançando também e seguindo a dinâmica do ruído, que não é o que a gente quer. Ok? Então essa é a modificação sigma. Espero que tenha sido interessante para vocês verem uma a mais que não está lá na nossa nota de aula, dar uma enriquecida aqui na aula, e que ela é muito comum nesses casos com o backstepping. Então, a gente vai ter só mais uma aula, gente, dessa parte de adaptativo, que aí na próxima a gente vai ver ali, discutindo um pouco sobre como é que a gente pode fazer no caso em que a gente tem um sistema a tempo discreto.